Senhor Jesus. Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, Senhor, pedimos a Tua bênção, pedimos, Senhor, a Tua palavra nessa manhã. Senhor, venha falar conosco, venha, Senhor, nos mostrar, Senhor, as Tuas verdades, aquilo, Senhor, que é a palavra pura do Senhor. Senhor, que o Senhor possa usar, Senhor, essa palavra para nos alertar, para, Senhor, nos mostrar, Senhor, como sutil, Senhor, são as ações do Teu inimigo que visam, Senhor, corromper-nos, para que não sejamos úteis para o Senhor e para que não sejamos úteis no Teu reino. Senhor, tira de nós todo arrazoamento, tira de nós, Senhor, todo questionamento, tira de nós, Senhor, toda dúvida. A dúvida, Senhor, embora ela venha, Senhor, a cada um de nós, ela não pode permanecer em nós. Senhor, então usa, Senhor, da Sua palavra, fala-nos a Tua palavra. Senhor, que nessa manhã, essa palavra seja, Senhor, como uma palavra de alerta, Senhor, de luz, de direção. Senhor, uma palavra, Senhor, que possamos, Senhor, ruminá-la, Senhor, para que não caiamos nas ciladas do Teu inimigo. Senhor Jesus, então que possamos, Senhor, abrir o nosso coração. Acha em nós um coração aberto, um coração alargado, um coração como uma terra boa, Senhor, e fértil, para produzir, Senhor, a boa semente, germinar, Senhor, a 100, a 60 e a 30, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, nos guardar de todo o mal. Abençoe das famílias, todos que estão aqui. Abençoa, Senhor, os que são convidados. Abençoa, Senhor, a casa de cada um de nós. Visita, Senhor, a nossa casa. Visita a nossa família, Senhor. Visita os nossos entes queridos. Alcança-os, salva-os, Senhor. Salva-os para Ti. Senhor Jesus, salva-os, Senhor, para o Teu reino. Salva-os para a Tua vontade. Senhor, visita, Senhor, as famílias, os casamentos, restaura, Senhor, os relacionamentos. Senhor, visita, Senhor, visita-nos, Senhor Jesus. Ó, Senhor, em Teu favor, Senhor. Visita-nos, Senhor, por meio da Tua graça e por meio da Tua palavra. Amém. Nós te amamos e Jesus é o Senhor. Amém. Jesus é o Senhor. Nessa manhã nós vamos, ainda dentro do encargo do alimento diário da semana 3, nós vamos ruminar o dia de domingo. O título, que tem como título, Os Ataques do Inimigo à Mente. Se você que leu, sabe que está na leitura de domingo, mas nós vamos aprofundar um pouco mais nesse tema, nesse assunto, que não é um assunto, irmãos, fácil de falar. Não é um assunto que você apenas ali rumina e elabora e fala. É um assunto muito sério, porque é um assunto que entra contra as sutilezas do inimigo, que expõe as sutilezas do inimigo, que expõe os enganos, que expõe a astúcia. E uma vez expostos, nós somos mais alertados e livres para que possamos viver de acordo com a vontade de Deus. Falamos aqui já que o inimigo ele atualizou os seus ataques. Hoje ele não está mais expondo-se de uma forma clara, de uma forma visível. Hoje as possessões, sim, ainda tem casos, mas elas não se dão de forma corpórea, em que um espírito se apossa daquela pessoa e aquela pessoa manifesta ali. Não. Há casos, mas a maioria hoje das possessões do inimigo se dão na mente do homem. Pedro foi atacado por isso. Mateus capítulo 16. Quando tentou repreender Jesus da obra, quando tentou frear Jesus, quando tentou parar Jesus, ele pensou uma coisa boa, ele disse uma coisa aparentemente boa: Senhor, de modo nenhum isso te acontecerá. Jesus, reconhecendo quem estava por detrás daquela fala, o Senhor repreende a Satanás, arreda Satanás. Porque és para mim pedra de tropeço. Nós precisamos buscar diante de Deus, irmãos, um discernimento espiritual. Não adianta eu ter o meu coração cheio de amor, meu coração puro, meu coração cheio de amor, mas a minha mente ainda não é uma mente renovada. Uma mente velha.
uma mente ainda aberta para os ataques e a ação do inimigo de Deus. Então, que o Senhor abra o nosso coração e encontre em nós uma terra fértil. Amém? Nós lemos esse versículo, o irmão pediu para que lêssemos, está lá em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3. Eu gostaria de ler o versículo 2 também. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2 fala: porque zelo por vós com zelo de Deus. Isso é o apóstolo Paulo falando concernente à igreja em Corinto. Por que essa palavra foi direcionada à igreja em Corinto? Onde estava fixada Corinto? A cidade de Corinto. A cidade de Corinto estava fixada em território grego, irmãos, na época. E todos sabem que os gregos são os maiores intelectuais de toda a história. Os maiores filósofos saíram de lá. Os maiores pensadores saíram da Grécia Antiga. Então o que os gregos usavam muito? A mente. Para você entender, irmãos, 1 Tessalonicenses 5:23, deixa eu ler rapidinho lá para você. 1 Tessalonicenses 5:23 fala o seguinte: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui nos é mostrado bem claro que nós temos espírito, alma e corpo. O homem é o único ser em toda a criação dotado dessas três partes. Os anjos são seres espirituais. Os animais são seres que têm o corpo e têm a alma. Mas o homem é o único ser em toda a criação que ele é constituído de corpo, de espírito, alma e corpo. Porque o espírito é a parte que Deus criou para receber e ter comunhão com o homem. Porque Deus é espírito. Então, seja, uma vez que Deus é espírito, ele se relaciona de forma espiritual. Mas Deus criou também, quando criou o homem, Deus criou o homem com uma parte. Uma segunda parte, que é a parte que nós conhecemos como alma. O que é a alma? A alma, o espírito nosso, o espírito humano, ele é composto de três partes. Primeira parte, comunhão, para que o homem possa ter comunhão com Deus. Intuição e consciência. A parte da alma, ela é composta por mente, vontade e emoção. O que é a mente no grego? A mente é o que eu penso. A psicologia estuda o quê? A mente. É a psique. A fisiologia estuda o quê? O cérebro. Então a mente é o cérebro, certo? A psicologia estuda a mente, a psique. A fisiologia estuda o cérebro. Então a mente é onde que você processa todas as informações a todo momento. Você está ouvindo essa palavra agora, sua mente está processando essa palavra. Então quando essa mente sua, ela é algo fundamental para a obra de Deus, mas também é algo fundamental para a ação do inimigo. Então Deus criou o homem com a mente. No espírito nós somos todos iguais. Na alma nós somos todos diferentes. E traduzindo novamente, o que é a alma? Mente, vontade e emoção. O que é a mente? O que eu penso, é meu intelecto. O que é a vontade? O que eu quero. E o que é a emoção? O que eu sinto. Todas as suas emoções, as suas vontades, os seus pensamentos estão na esfera da alma. E nós temos o nosso corpo, que é para interagir com o físico. Se você não tivesse o seu corpo físico, você não estaria aqui. Certo?
Então, seja, o nosso espírito foi criado para ter comunhão com Deus, que é constituído de comunhão, de consciência e de intuição. A nossa alma é constituída também de 3 partes, que é a mente, vontade e emoção, sendo a mente a parte líder de todo o nosso ser. Então, meu querido, se o inimigo ganha a sua mente, ele ganha você. E nós vamos mostrar no decorrer dessa mensagem, irmãos, quão sério é isso. Senhor, tenha misericórdia de nós. Nós precisamos, irmãos, estar nos revestindo, nos resguardando. E os irmãos precisam orar para quem fala uma palavra dessa. Para quem está aqui na frente, seja o irmão que for. Nós não estamos falando de pessoa. Porque, irmãos, é muito complicado entrar nessa área. Porque você entrar em território inimigo, você entrar em ação inimiga. E talvez era o único lugar onde o inimigo estava achando vantagem na sua vida, aí ele é exposto, aí pronto, perdeu você. Entendeu? Então, por favor, tenha misericórdia, irmãos. Esteja orando pelos profetas. Todos os profetas carecem das orações dos irmãos. Então, voltando para 2 Coríntios, nós somos constituídos de 3 partes. Mas a mente é a parte líder do nosso ser. O nosso coração, ele é constituído, ele é composto por 4 partes. O nosso coração, ele é constituído das 3 partes da alma, da mente, vontade e emoção, mas a parte do espírito, que é a consciência. Então o seu coração, ele pende mais, por ter as 3 partes, ele pende mais para a alma do que para o espírito, certo? Nós somos muito mais suscetíveis à alma do que ao espírito, porque as 3 partes que constituem da alma estão nele, mais uma parte que é a consciência. Então, seja, eu e você, nós estamos mais suscetíveis às nossas emoções, por isso que tem horas que você chora do nada, vem em você não é? Vem em você uma tristeza do nada, um sentimento do nada, você chora, daqui a pouco você está rindo, daqui a pouco você está triste, daqui a pouco você está alegre. Isso, irmãos, são as oscilações da nossa alma, e o nosso coração é composto por isso. Então, o que nós precisamos entender, irmãos, com essa palavra? Nós precisamos entender o seguinte, que o Senhor quer nos mostrar um caminho. E uma vez que eu e você entremos por esse caminho, nós somos libertos, nós somos salvos. Então, 2 Coríntios 11, Paulo escrevendo aos Coríntios, que eu já falei que onde ficava Corinto, Corinto ficava na região da Grécia, berço dos pensadores, dos filósofos. Então, seja, 2 Coríntios 11, 2 fala, Paulo escrevendo à igreja, fala o seguinte: pois, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar. Continua lendo comigo. Paulo tinha um temor quando ele escreveu a igreja. Ele falou: olha, eu estou preparando vocês para apresentar a igreja como virgem pura. Aí é o que fala em 1 Tessalonicenses 5, 23. O vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros. Isso é a preparação como virgem pura. Aí Paulo entra num assunto, num ponto ele fala: mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva, com sua astúcia, então é astuta. Não subestime o inimigo, ele é muito astuto. Certo? Assim também seja corrompido o vosso coração, a vossa emoção, a vossa vontade, não, a vossa mente. Porque ele sabe que se ele corrompe a mente do homem, ele corrompe o homem. Que seja corrompida a vossa mente, e se a parte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Olha o que ele continua falando no versículo 4. Se, na verdade, vindo alguém, o que os
os coríntios estavam, vulneráveis. Paulo fala aqui no versículo 4, eles estavam vulneráveis nesse item. Ele fala, se na verdade vindo alguém prega outro Jesus, que não temos pregado, ou se aceitas espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente vocês o tolerais. Porque a mente de vocês é um campo totalmente aberto para todo tipo de ensinamento e para todo tipo de doutrina. Aí Paulo fala, eu estou temeroso que, uma vez que se chegar qualquer um aqui e falar que existe um outro Jesus, vocês vão acreditar nele. Entendeu? Nós precisamos estar claros da palavra que nós estamos ouvindo e crendo. Paulo, ele testifica, eu sei, e falando com Timóteo, em quem eu tenho crido. Irmãos, você precisa saber em quem você tem crido. Você não pode ter dúvida do que você está ouvindo. Você precisa estar convicto, porque se chega alguém e apresenta algo diferente, logo na sua mente você analisa, você processa. Será que é isso mesmo? Como que a serpente enganou a Eva? Vamos lá, como que foi o primeiro ataque? Vamos lá em Gênesis. Gênesis, capítulo 3, Gênesis capítulo 3. Do versículo 1 ao versículo 3, vamos ler juntos? Amém? Mas a serpente... Até aqui, mas a serpente mais sagaz, o que Paulo falou em 2 Coríntios 11:3. Mas receio que, assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia. Aqui fala de sagacidade, é a mesma linha. Então aqui fala, mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. Começa por onde? Pelo disse. Todo processo que passa na sua mente, irmãos, começa com algo que você ouve. Ou algo que você ouviu, ou algo que você pensa que vai ouvir. Talvez você nem ouviu algo ainda, você já está imaginando que você vai ouvir. Quer ver uma coisa? Quer ver eu te mostrar? Se terminar a reunião e nós falarmos com qualquer um, irmãos, depois eu quero ter uma comunhão com você. O que vai acontecer na hora? Você já vai processar o que ele vai me dizer. A mente já, a 1000 por hora. Irmãos, para você ter uma ideia, a mente é a parte mais fraca do nosso ser. E também a mente que é a parte também que é mais bombardeada pelos ataques do inimigo. A nossa mente, ela precisa ser alinhada e precisa ser guardada. Então, aqui fala o seguinte, disse, a serpente olhou. Algo interessante, que a serpente não enganou a Eva pelo coração. Aqui não fala que ele ganhou o coração de Eva, falou que ele ganhou a mente. Por que ele fala isso? Porque você acha que o inimigo ele vai dar um tiro errado? Ele sabia o ponto, eu estava falando com o irmão aqui agora, não foi? Antes de começar. Ele sabia o ponto que ele teria que atacar, o ponto certo. Ele sabia o lugar certo onde direcionar o ataque. E ele sabia que aí já veria um sim ou não. Um sim ou não. Se a mulher aceitasse, ele entraria. Se ela rejeitasse, ele não teria poder de entrar. Irmãos, a mente do homem, por mais que ela seja aberta à ação do inimigo, ele só entra se você deixar. Certo?
Então quando ele viu Eva, ele falou, olha, deixa eu lançar a minha isca. E começou conversando com Eva. Não sabemos quanto tempo durou, não sabemos se ela voltou outras vezes, não sabemos, a Bíblia não relata isso. Mas só sabemos o que está registrado aqui, que fala o seguinte: disse a mulher, é assim que Deus disse, é assim que Deus disse, começou com uma pergunta: não comereis de toda a árvore do jardim? Começou com uma pergunta, e toda pergunta gera dúvida. Você pode ter certeza de algo, mas se eu te perguntar sobre aquilo que você tem certeza, ainda assim você terá dúvida. É, não é? Você pode ter certeza de algo, mas se chegar alguém que você julga ser um conhecedor daquela área, você está entendendo? Que você julga, não conhece como eu, até mais do que eu, e perguntar, é assim? Por mais que você conheça, você já tenha feito e você já sabe como funciona, você terá dúvida. Assim é a ação do inimigo. Por mais que você ouve a palavra, por mais que você crê na palavra, o inimigo lança setas na sua mente para te levar a duvidar da palavra. É assim mesmo, do jeito que estão falando? Quando você ouve a palavra profética, será que é assim mesmo? Aí o que aconteceu, irmãos? Começou com uma pergunta. O que o inimigo fez? O inimigo queria exercitar na mulher a parte que controla todo o seu ser. Por que ele não ganhou o coração? Fala que ele não ganhou o coração, mas ganhou a mente. Porque se ele ganha a mente, ele ganha todo o ser. Se o inimigo ganha a mente do homem, ele ganha todo o homem, irmãos. Então, ou seja, já comecei a falar sobre isso. Por exemplo, as possessões. Como que o inimigo está acontecendo as possessões hoje? Na mente do homem. O inimigo quer fazer o homem pensar o que é dele. E uma vez que você pensa o que é dele, você quer o que é dele e você age como ele. Tudo começa quando você pensa como ele. Se você pensa, você sente e você faz como ele. Você está entendendo, irmãos? Então o que o inimigo falou? Eu vou tocar no ponto certo. Eu não vou tocar no coração dela. Eu não vou tocar nas emoções. Eu não vou tocar no sentimento. Eu vou tocar na mente. Porque se eu ganhar a mente, eu ganho o homem. E ganhou o homem. No versículo 2 fala, respondeu-lhe a mulher. Para que a mulher foi dialogar também? Irmãos, por favor, não vai dialogar, não vai conversar com a serpente. Quando você precisar de falar, vai ter comunhão com os irmãos, vai compartilhar a palavra. Esse é o melhor jeito de nós sermos guardados. Porque se você vai buscar dialogar numa área, num campo que você não tem força, você vai cair. Certo? Então o que acontece? Respondeu-lhe a mulher, um erro foi começar a responder. Se ela ouve, falou, rejeita, é assim mesmo que Deus tem dito, tchau para você, estou indo para trás. A serpente poderia buscar outra maneira, de outras formas, dessa ela não tinha ganhado o homem. Mas o que a mulher fez? Respondeu-lhe a mulher. O inimigo falou, eu vou acionar nela o ponto que governa que governa todo o ser dela, que é a mente. Acionou a mente passou a processar. Aí quando a mente da mulher processa, a mulher já começa a ter dúvidas do que o próprio Deus afirmou. Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer. Ele gerou uma confusão na mente dela. Porque Deus falou que poderia comer de toda a árvore do jardim, não foi? Vamos ver em Gênesis 2, para você, o versículo 8. Gênesis 2, 8 fala o seguinte, e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Versículo 9, do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para o alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Qual árvore que estava no meio do jardim? A árvore da vida. O versículo aqui está falando. E a árvore da vida no meio do jardim.
A árvore da vida representa Deus como centro. Como centro, tá? Versículo 16. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem. Gênesis 2:16. De toda árvore do jardim, olha só. Foi uma ordem. Não foi uma dica. Foi uma ordem, não foi uma dica, não foi uma instrução, foi uma ordem. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás. Aí ele inclui essa passagem, ele pega essa passagem que Deus havia falado e joga na mulher. Olha só para você ver a astúcia. Mas, aí tem um mas que mudou toda a história. Mas, da árvore do conhecimento do bem e do mal, pode comer de todas, menos da árvore do conhecimento. Olha só, do bem e do mal. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Voltando para Gênesis 3, olha só o que ele usa. Ele usa essa passagem para enganar, para levar a mulher a ter dúvida. Mas, olha o versículo 3, versículo 1. Gênesis 3, 1. Disse a mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Ele usou o que Deus disse para confundir a mente da mulher. Você está entendendo? Aí o que a mulher fez? Já processou. No momento que ela processa, ele ganha a mente. No momento que ela põe a mente dela para trabalhar se era o que era, se é ou não é o que Deus falou, o inimigo já achei o campo. Porque aqui fala, quer ver como ele ganhou ela? Olha o versículo 2, nós já lemos. Olha o versículo, ela respondeu no versículo 2, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio, não comereis. Mas qual que era a árvore que Deus falou para não comer? Do conhecimento, do bem. E qual era a árvore que estava no meio? E qual era a árvore que a mulher colocou no meio? A árvore do conhecimento, ganhou a mente dela. Já não era mais a árvore da vida como centro, era a árvore do conhecimento. Aí Satanás falou: agora achei o que você tanto quer. Achei agora porque você colocou a árvore no lugar da outra. Você colocou a árvore do conhecimento no centro. Então agora você quer conhecer, você vai conhecer. Mas, aí fala o seguinte: disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Até aqui, irmãos, é uma meia verdade. Mas não era a árvore do conhecimento que estava no meio do jardim, era a árvore da vida. Pela mente da mulher, ela já inverteu a árvore, está vendo? Ganhou a mente. Ganhou a mente, irmãos, para pegar o fruto e comer, era um passo. Uma vez que ganhou a mente da mulher, para ela levar a mão no fruto e comer, irmãos, não tinha nenhuma dificuldade. Porque a mente já foi ganha. Então, irmãos, ganhou a mente, ganhou o homem. Oh, Senhor Jesus, guarda a nossa mente, Senhor. Senhor, guarda a nossa mente. Nós precisamos ser guardados. Porque o inimigo é muito astuto. O inimigo, ele vai num lugar, ele tem um raio de ação que nós homens não temos. Eu não posso te fazer pensar nada. Ele pode. Sabia? Sabia que ele pode te adoecer e te matar com uma doença? Sabia não? Sabia que ele pode colocar em você que você está doente e você fica doente e você morre doente? Sabia disso ou não? E muitos não conhecem, aceitam e são levados por essa sutileza. Irmãos, a nossa mente, ela é um campo muito aberto, ela é muito vasta, irmãos. A nossa mente é vasta. A nossa mente, no decorrer do dia, passa 1 milhão de coisas por ela. A sua mente processa 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, irmãos. Olha esse lugar como... Já pensou se você pudesse ver numa tela, ver um filme da sua mente durante o dia? Você ficaria impressionado. Quantas coisas, quantas informações, quantos pensamentos, quantos sentimentos. Então, pela mente você lembra, você entende.
Pela mente você compreende, pela mente você conhece. Ó Senhor Jesus, quão grande é a nossa mente e quão perigosa é a nossa mente. Mas há esperança para nós. Há esperança para nós. Há esperança para nós, irmãos. E graças a Deus porque você está aqui ouvindo essa palavra. Porque você pode ser liberto assim como eu. Você pode ser liberto, irmãos, como todos nós. Da ação do inimigo nessa mente sua aí que está aberta e vagando. Porque às vezes você está aqui, sua mente está longe. Falamos isso aqui ontem, não foi? Às vezes você está aqui de corpo presente, sentado ouvindo, mas onde está a mente? Quer ver como que a nossa mente ela é tão traiçoeira e nos engana? Às vezes você está aqui ouvindo uma palavra que talvez você terá a oportunidade de ouvir outra, da mesma forma, não. Irmãos, deixa eu falar com você um negócio. Palavra, ela vem de acordo com a necessidade daquela hora. Amém. Se for para amanhã replicar essa mensagem, que é impossível, Sim. Aí uma vez que nós perdemos uma reunião, nós perdemos a única palavra. Aquela palavra você nunca mais ouvirá ela. E aquela reunião você nunca mais participará dela. Não, eu vou na outra, mas vai ser outra reunião. Com a mesma intensidade, com a mesma palavra, com a mesma reunião num todo. Irmãos, é impossível. Então, irmãos, a nossa mente, ela nos engana, a nossa mente vaga. Você está aqui ouvindo uma palavra, talvez que você, é a única palavra nesse cunho, talvez dessa forma, pode ouvir outras, Deus vai trazer de acordo com as necessidades. Mas agora você está aqui ouvindo e sua mente está pensando, o que eu vou fazer para o almoço? Eu não descongelei o frango está na geladeira, está no congelador. Olha a sua mente, pelo amor de Deus. Oh meu Deus, amanhã eu tenho... eu não sei nem como que eu vou fazer. Se você está aqui, irmãos, a sua mente já está lá amanhã nem chegou ainda. E o amanhã quando chegar não será amanhã, será hoje. Sempre há o hoje. Sempre há o hoje. Porque amanhã quando chegar será o que? Hoje. Então não existe amanhã, correto? Amanhã não existe, pensa comigo. Amanhã quando chegar será hoje. Então você não tem amanhã, você tem o hoje. Correto? Você tem unicamente o hoje. Jesus é o Senhor. Então sua mente está pensando no frango que está congelado e ainda não... domingo. Aí, ou seja, a palavra está vindo, está entrando para sua mente, ela está mais ou menos fazendo assim com ela, já jogando ela fora, já descartando ela. Porque está totalmente ocupada com seus afazeres do almoço. O que você vai fazer para o almoço está ocupando a sua mente e atrapalha que a palavra entre. É sério isso, irmãos, não é brincadeira. É sério isso. Então nós precisamos focar no que o Senhor tem nos falado. Mas falamos ainda que a palavra não volta da mesma forma, mas graças ao Senhor nós temos a nossa mídia, não é isso? Que grava todas as mensagens que são faladas aqui, ficam gravadas no canal da igreja, no YouTube. Igreja em Carlos Chagas. Se você entrar no YouTube, você vai olhar, Igreja em Carlos Chagas. Todas as palavras ficam gravadas lá. Entendeu? Depois você pode ruminar essa palavra de novo. Então, irmãos, para agilizar aqui, nossa mente é o que o inimigo mais quer. O que o inimigo queria de Pedro? A mente de Pedro. Pedro, eu vou usar você agora com um pensamentozinho bom, algo bom. O que Pedro falou com Jesus? Algo bom. Não é isso? Vamos lá, Mateus 16. Mateus 16. Versículo 24. Mateus 16. 23. Hã? 23. Como é que é? No 23 ele chama o Senhor. Mateus 16, versículo 22, fala o seguinte. Versículo 21 para você entender. Mateus 16, 21. Desde esse tempo,
começou Jesus a mostrar a seus discípulos o que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. O que Jesus passou a mostrar que era necessário? E uma vez que Jesus mostrou que era necessário, irmãos, não tinha outro caminho e outra forma. Certo? Ok. Versículo 22. E Pedro, chamando a parte. O que é chamar a parte? Chamar no particular. Imagina o Senhor mostrando que era necessário ele ir para Jerusalém, se entregar, sofrer, ser injustiçado, ser açoitado, ser crucificado. Aí Pedro, Senhor, faz favor num cantinho aqui. E Jesus já sabendo o que Pedro iria falar, porque Jesus já sabia. O Senhor, pois não, Pedro, já sabendo, aí Pedro fala, começou a reprová-lo. Isso aqui é muito sério. Você já tocou nessa palavra de reprovar? A mente de Pedro reprovou Jesus. A mente de Pedro reprovou a obra do Senhor. A mente de Pedro estava reprovando o motivo pelo qual Jesus se encarnou, viveu, cresceu e até aquele momento estava presente fisicamente com eles. A mente de Pedro estava reprovando o Senhor. Quantas vezes a nossa mente não reprova a palavra? Você está ouvindo, aí na hora sua mente fala, não é desse jeito não. Eu não gostei do que foi falado ali. O que é isso? A mente reprovando Cristo, a mente reprovando a palavra. E Pedro começou a reprová-lo, dizendo, olha só, tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum é coisa ruim? Coisa boa. Senhor, tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum vai acontecer com o Senhor. Mas Jesus voltando, interessante, quando Pedro começou a falar, que Jesus detectou quem era, Jesus já virou as costas e já passou a sair fora. Lê a Bíblia, que a Bíblia te mostra isso. Quando ele começa a falar, Senhor, tem compaixão de ti, Jesus já virou as costas, ó, e deixou Pedro lá falando. Aí nesse determinado momento aqui, o que acontece? Mas voltando-se Jesus, diz, quando fala voltando-se é porque já deu as costas. Então, irmãos, por favor, não dê as costas ao falar, não fique de frente, não fique contemplando o falar do inimigo. Jesus deu as costas. Certo? Você precisa dar as costas da sua mente, porque o inimigo tem falado nela. Sim. Jesus deu as costas, ó, e saindo. Ele só virou para isso, para repreendê-lo. Quando fala no versículo 23, mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro. Está entendendo? Está claro, irmão, isso aqui ou não? Está entendendo? Jesus voltou e disse a Pedro, arreda Pedro? Não. Arreda Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das... A nossa mente humana caída da velha criação só cogita das coisas do homem. Ela não cogita em nenhum momento das coisas de Deus. A mente velha que não foi renovada ainda, ela só cogita das coisas do homem. Mas quando fala das coisas de Deus, não tem nenhuma cogitação, não tem nenhum interesse. Por isso que há tantas pessoas que você convida para estar numa reunião como essa, elas não querem. A mente é na mente velha, a mente ultrapassada, a mente caída, só cogita das coisas dos homens. Mas Jesus falou, arreda-te Pedro? Não, ele virou para Pedro e falou, arreda Satanás. Em outras palavras, Satanás, eu sei que você está usando a mente de Pedro, sai fora. Sai fora. Entendeu? É isso, irmãos. Ó Senhor Jesus, preciso terminar isso aqui. Ó Senhor Jesus, deixa eu falar um negócio para você aqui.
O homem foi criado com livre arbítrio. O que é o livre arbítrio? É o que você tem todo o direito de escolher o que você quer para você. Você tem o direito de escolher de estar aqui ou de não estar aqui. Você tem o direito de escolher invocar ou não invocar o nome do Senhor. Você tem a liberdade de escolher em ler e em não ler a Bíblia. Você tem a liberdade de escolher em orar e em não orar. O livre-arbítrio foi dado ao homem lá no jardim do Éden. Deus colocou todas as árvores. E por que Deus colocou aquela árvore do conhecimento do bem e do mal? Deus sabia que o homem comeria? Sabia. E por que Deus colocou lá ainda? É o livre-arbítrio, irmãos. Deus não quer pegar o homem e falar, agora você é um robô que eu controlo por controle remoto. Você vai fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, da maneira que eu quero. Deus não faz assim, Deus não age assim. Deus colocou todas as árvores. Deus colocou a árvore da vida. E Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal. Em outras palavras, disse ao homem, escolhe. Esse é o livre-arbítrio. Deuteronômio fala isso, capítulo 30, não é isso? Capítulo 30. Esse tem posto diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Ele falou, está diante de você dois caminhos, a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe o quê? Escolhe a vida. Então o homem foi criado com livre arbítrio. Então Deus, irmãos, presta atenção no que eu vou falar aqui. Deus não quer controlar a sua mente. Certo? Deus, depois, na outra reunião, a gente vai ver sobre isso. Deus não quer controlar a sua mente. Deixa eu te fazer uma pergunta agora. Você controla os seus pensamentos? Você está pensando algo aqui, você tem aquele controle de falar assim, olha, parei de pensar, não vou pensar mais. Você controla isso? O que acontece? Você pode até parar no momento, depois volta de novo. Se Deus não controla a mente do homem, e o homem não controla a sua própria mente, quem que controla? Então você tem que saber que aquele pensamento que vem, que você não quis que ele viesse, não foi Deus que mandou, quem está mandando? Está entendendo? Senhor Jesus. Mas tem uma coisa, sem a sua permissão, ele não entra. Nós precisamos ter essa convicção. Sem a nossa permissão, ele não entra. Aí agora eu vou para eu estar concluindo aqui, que o meu tempo já está corrido. Se você não controla a sua mente, se Deus não controla, vamos falar da mente do homem. O inimigo, ele pode sambar nela. Certo? Ele pode fazer o homem pensar o que ele quer. Tá? Ele tem um pensamento, e ele fala, agora deixa eu fazer esse camarada pensar o que eu quero, e ele joga. A pessoa recebe. Aí a pessoa já começa a pensar o pensamento dele. João 13. João 13, versículo 1 e 2. João 13, 1 e 2. Senhor Jesus, versículo João 13, 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, presta atenção, ceia, só estavam os 12 discípulos mais Jesus, certo? Os 12 discípulos mais Jesus. Era a última noite, uma quinta-feira à noite. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus.
Mas foi o coração, não foi na mente? O que nós falamos no início? Que o nosso coração, ele é composto pelas 3 partes do nosso ser, da nossa alma: mente, vontade e emoção. Então, em outras palavras, durante a ceia, tendo já o diabo posto na mente de Judas Iscariotes. Para quê? Trair-se. Então ele põe o que ele quer. Isso é sério ou não? Ele põe o que ele quer. Mas também tem outro lado. Ele tira o que ele não quer. Lucas. Aí vai para Lucas. Volta um pouquinho aí. Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. Versículo. Lucas 8, versículo 11 e 12. Lucas 8, 11 e 12. Lucas 8, 11 e 12 fala o seguinte: este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. Espera aí, o inimigo quer que a palavra de Deus fique em você? Não. Então ele coloca o que ele quer e ele pode tirar o que ele não quer. Aí o que acontece? Versículo 12. A que caiu à beira do caminho são os que a ouviram, vem a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração. Em Judas ele colocou, aqui ele tirou o que ele não queria. Colocou o que ele queria e tirou o que ele não queria. E arrebata-lhes do coração a palavra. Para quê? Para não suceder que, crendo, sejam salvos. Ele arrebata, não é, quando fala do coração, é da mente. Porque deixa eu te falar uma coisa. A primeira parte do nosso ser que processa a palavra é a mente, irmãos. Mas se a sua mente processou e aceitou, ela vai mandar para a sua emoção e ela vai mandar para a sua vontade. Aí, passando por esse caminho, ela entra no seu espírito. Então, quando a palavra chega no espírito do homem, chegou aonde Deus queria. Entendeu? Mas primeiro ela precisa passar pela sua mente. É o único lugar que ela passa. Aí o que Satanás fala? Opa, eu não posso deixar chegar no espírito, porque se chegar no espírito, aí o que ele faz? Tira na mente. Você está entendendo? Nem passou, processou, ficou na mente, não caminhou para o espírito. Antes de caminhar para o espírito, o que ele vem? Arrebata a semente. Por isso que muitas vezes nós ouvimos palavra e não ganhamos nada. No espírito, não é isso? Mas eu ouvi palavra, os irmãos compartilhando, outros compartilham, outro fala. Mas espera aí. Eu não ganhei nada. Irmãos, não é para você ficar assustado, mas foi arrebatado de você. Nós precisamos ter esse cuidado. Então, para concluir, irmãos, cuide da sua mente. Eu vou concluir com a salvação da nossa mente. A sua mente pertence a você. Você é o dono da sua mente. Deus não quer colocar agora um chip aí na sua cabeça e falar, você vai pensar só isso aqui. Não. Deus deu você o livre arbítrio. Mas Satanás também, se você não autorizar, ele não entra. E como que ele não entra? Se a sua mente não estiver vazia. Mente vazia, irmãos, é morada de Satanás. Mente vazia, fala, opa, a casa está vazia, aqui eu vou encher agora. Uma vez que a sua mente está ocupada com a imersão da palavra, Emília, não tem espaço, Vanusa. Você está imergindo a palavra dia a dia? Uma vez que você está em contato com essa palavra profética, a sua mente está o quê? Processando sempre a palavra profética, indo para o Espírito. É o caminho. Aí ele chega e fala, opa, a mente não está vazia, e agora? Irmãos, mente passiva. O que é mente passiva? Não é uma mente vazia, mas é uma mente que aguarda outro vir enchê-la. Irmãos, nós precisamos sair da passividade espiritual, com todo respeito. Você precisa tomar a responsabilidade de pegar o seu alimento diário todos os dias. Eu vou ler o meu alimento diário.
Vou tirar minha mente da passividade. Eu não vou esperar, talvez à noite, o irmão mandar a parte para eu começar a ler. Não, irmãos. Mente passiva também abre lugar para a ação do inimigo. Você precisa saber, não, agora eu vou tomar a posição de manhã, o horário que você estabelecer, eu vou ter o contato com a palavra. Eu não vou esperar ninguém me encorajar. É claro, nós encorajamos sim, mas você precisa sair da passividade. Tira sua mente da passividade. Porque a mente passiva, irmãos, ela é terrível. Outro raio de ação, como salvar nossa mente, é não interpretar mal a palavra, irmãos. O que é interpretar mal a palavra? A palavra é falada e cai na sua mente, processa, e fica processando o dia inteiro, processa. Aí lá no outro dia, do outro dia, você chega para o irmão e fala, irmão, eu estava pensando naquela palavra. Olha para você ver, pensando. O que eu penso? Na mente. Então a palavra estava na mente ainda, certo? Eu estava pensando naquela palavra e eu acho que não é bem daquele jeito, não. Passou 3 dias processando na mente. Ó, você está o quê? Buscando interpretação do que já te foi interpretado. Então tira sua mente da má interpretação. Não permita, irmãos, que o inimigo, ao você ouvir a palavra de Deus, ele lance dúvida na sua mente. E outra coisa, irmãos, aceitação. Esse é um assunto sério. Por favor, não aceite o que não é seu. Quer ver uma coisa? Você sabe como que os adivinhos trabalham? Os adivinhos. Lembra quando Paulo repreendeu o espírito de adivinho lá em Filipos? Que estava adivinhando a vida dos outros, aí Paulo repreendeu o espírito maligno, foi preso, açoitado, ele junto de Silas. Lembra disso? Você sabe como que os adivinhos trabalham? Na mente. Não é que eles preveem. Irmãos, eu tenho o maior medo desse negócio de sonho. Sonhar. Eu sonhei com essa coisa ruim e a coisa foi e aconteceu. Cuidado com isso. Você sabe como que o inimigo trabalha? Deixa eu te explicar a questão do adivinho. Ele tem um pensamento, Vaninha. Nós estamos expondo aqui o diabo, viu? Ele tem um pensamento. Ainda não se tornou ação, ainda não se concretizou a seu respeito. Exemplo, você agora, aí chega uma pessoa para você, eu vou adivinhar agora, estou adivinhando agora que semana que vem você vai sofrer um acidente. Ah, meu irmão. Eu, ao invés de repreender em nome de Jesus, aí o que você faz? Leva para a sua mente. Oh, meu irmão. Não vai comer, não vai dormir, não vai beber. E você sabe o que é o pior disso? E acontece. Agora deixa eu te perguntar, acontece porque ele previu? Porque ele lançou o plano? Você não repreendeu? Você recebeu? A sua mente processou e a sua mente deu o sim. Quando a sua mente fala sim, o inimigo vai naquele dia, ele arma tudo e você sofre um acidente. Não é que preveu, não é que o adivinho preveu. Irmãos, por favor, esse negócio de adivinhar aí, eu tenho um maior temor disso, e negócio de sonho também, porque o sonho ele é projetado aonde? Quem conhece aqui? Quando você está dormindo, você sonha. Aonde que é projetado o sonho, pelo amor de Deus? Aí o inimigo, aí você acha que ele dorme também, né? Quando você chegar lá para dormir, vou dormir, ou agora o inimigo falou, também eu vou dormir. Tá? Amanhã quando você levantar, eu vou levantar também. Irmãos, vamos ser menos infantis espiritualmente. Ele não dorme. Aí quando você está lá dormindo, ele pode, a mente, irmãos, continua, interessante isso, né? Tem gente que acorda com a mente cansada, já viu isso? Quem aqui acorda com a mente cansada? A mente fica processando, dormindo, mas o meu corpo está descansado, mas a minha mente está cansada. A mente processou a noite inteira, Aí o inimigo fala, opa, deixa eu montar um teatro aqui, deixa eu jogar um dado, um sonho aqui, que ele vai pensar nisso, ele vai abraçar isso e vai crer nisso. Opa, irmãos, se você, presta atenção, se você não recebe
Se você não crê, se você rejeita aquilo, irmão, Satanás não tem como executar. Certo? Agora, se você lá, com todo respeito, bobinho, irmãos, vamos orar, que eu recebi uma revelação, que eu vou, tal dia vai acontecer isso comigo. Irmãos, para com isso. Você acha que Deus vai querer o mal para você? Você acha que Deus vai querer projetar um acontecido ruim com você? Não, então quem que está trazendo? É você que quer que aconteça? Não. Então, irmãos, quem que está trazendo? Não existe outra opção. Então, irmãos, por favor, os adivinhos trabalham dessa forma, viu? Deixa eu adivinhar a sua vida, vem cá. Essa semana vai acontecer isso e isso com você. Aí o homem acredita, irmãos. Sim, é verdade. Será que vai? Aí já foi para a mente processou, a 1000 por hora. E recebe, não rejeita. Quando você rejeita, aquilo sai de você, irmãos. Experimenta para você. Eu quero que você faça um teste. Quando vier um pensamento que não é seu e que você sabe que não é de Deus, tome a seguinte atitude: Satanás está repreendido em nome de Jesus, porque esses pensamentos não são meus. Me fale depois se não sai de você. Na hora, irmãos. Tiago fala que nós devemos resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E outra coisa é questão de doença. Meu irmão. Aí o inimigo quer atacar o corpo, que ele ataca o corpo, né? Quer trazer uma doença física. Aí como que ele vai trazer a doença física? Na mente. Aí ele falou, você sentiu uma dorzinha. Tem gente que é assim. Claro, você tem que cuidar. Sentiu uma dorzinha. Aí, o que será que é isso? Aí já começa a fazer os diagnósticos próprios. Se autodiagnosticar, não é isso? Mas eu estou sentindo isso. Será que é um infarto? Meu coração doeu. Meu coração doeu, será que é um infarto? Irmãos, questão de doença é assim. Você sente uma coisa, irmãos, faz de cuidar, faz de tratar. Mas a sua mente, por quê? Deixa eu te fazer uma pergunta agora, você vai concordar comigo ou não? Por que a maioria das pessoas que descobre em um diagnóstico que são acometidas com câncer, a maioria morre? Por que viveu tantos anos e quando descobriu morreu? Me fala aí. É o medo da morte na mente. Aí o que ela, quando fala, tá com a doença, aí logo já vai para a mente, eu vou morrer. E morre mesmo, irmão. Eu vou morrer. Você está entendendo? Ação do inimigo na mente. Senhor, 2 Coríntios para eu terminar, 2 Coríntios, Senhor Jesus, 2 Coríntios 10. Senhor Jesus, 2 Coríntios 10, 3 e 4 fala: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. Repete comigo: destruir fortalezas e anulando nós sofismas. É possível destruir e é possível anular. As fortalezas que nós criamos, o Alimento Diário falou sobre isso, que é a nossa razão, fortaleza que é razão. Nós criamos aquele castelo em torno de nós, cheios de razão, cheios da verdade, da nossa própria verdade, mas também essas fortalezas, é a fortaleza que o inimigo cria na sua mente. E tem fortalezas que o inimigo cria na mente de alguns aí, irmãos, que olha, é só o Senhor para quebrar essa fortaleza aí. Porque é difícil. Porque tudo que você conversa é no negativo. Tudo que você conversa não é assim. Tudo que você conversa não é... Irmãos, é uma fortaleza. Mas o que a palavra fala? Destruir fortalezas. E anular. E anular nós sofismas. Sofismas são os dados, os pensamentos, as razões que o inimigo lança na sua mente. Pode ser anulado.
Desde que sua mente esteja totalmente, irmãos, saturada da palavra de Deus. Ocupe a sua mente com a palavra, ocupe a sua mente com o evangelho, ocupe a sua mente com o falar profético. Romanos, Senhor Jesus, Romanos capítulo 12, já conhecemos esse versículo, Romanos 12, 1 e 2. Romanos 12, 1 e 2 fala: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século. Conformar é tomar forma. Século que é aion, não é o mundo, é o curso do mundo, é as práticas do mundo. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis. Uma mente capaz de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus é uma mente renovada. Você quer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Renova a sua mente, meu irmão. Saia da velharia, sai desses conceitos antigos, irmãos. Imerge, vai imergir na palavra. Ó Senhor Jesus, 1 Coríntios ainda, aí eu termino. 1 Coríntios 2, eu tenho que ler esse versículo, viu? O que é renovação da mente? O que é renovação da mente? É mudar, é melhorar a sua mente? Não. Irmãos, mente velha é a velha criação, Vaninha. Mente nova é a nova criação. E de onde vem a nova criação, filha? De Cristo. Oh, Senhor, nós temos Cristo, irmãos, nós temos tudo. Oh, Senhor Jesus, graças a Deus por Cristo. 1 Coríntios 2, 14 a 16. Essa é a mente renovada. Irmãos, está aqui o segredo, está aqui a conclusão dessa mensagem. Está aqui, irmãos, diante de você. Está nas suas mãos. Você se deixar ser levado pelas artimanhas do inimigo, ou você vencer essa batalha aí. Está nas suas mãos. Está nas suas mãos. Tá joia? 1 Coríntios 2, 14 a 16 fala: ora, o homem natural, velha criação, mente velha, não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual, nova criação, julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado pelo inimigo. O inimigo não tem ação. Está entendendo aqui? Ele julga, mas ele não é julgado. O inimigo não subjuga a mente dele. Certo? Ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois, quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir. Aqui o que Paulo está falando? Quem pode lançar dados na mente de Jesus? Quem pode levar Jesus a pensar o que ele não quer? Ninguém. O diabo pode fazer, pode tentar, ele não consegue. Porque o Senhor, irmãos, a mente do Senhor é a mente renovada. Amém. Aí agora o que fala aqui? Nós, porém, temos. Está nas suas mãos, Jesus é o Senhor. Amém? Desculpa, irmãos, pelo tempo. Desculpa pelo tempo, irmãos. Me perdoa, tá? Me perdoa pelo tempo, já está até estendido. Tá bom? Se alguém quiser, 3 pessoas, quiser compartilhar diretamente, tocar no ponto, para edificar outros também. Mas nós tínhamos que passar essa palavra, tá bom? Nós tínhamos que falar isso aqui. Jesus. Aleluia. Às vezes tem irmãos